Olá, amigos! Estamos novamente aqui reunidos para a nossa conversa informal. Dessa vez, nós iremos falar sobre o espírito e sua parcela do poder criador. Também vamos conversar a respeito da arquitetura, aqui no nosso planeta, na Terra, e a arquitetura no mundo espiritual. É um assunto interessante, não é? Vamos relembrar uma coisinha das conversas anteriores, aonde nós falamos que nós somos criaturas, fomos criados pelo nosso pai. Nós herdamos dele sua genética. Então nós temos a centelha da inteligência de Deus e nós também temos o poder criador de Deus em nós. Só que em nós as coisas estão relativas. Em Deus tudo é absoluto. Mas nós temos o poder criador que se desenvolve ao longo das encarnações, das inúmeras vezes que nós retornamos ao planeta. Também esse poder vai sendo desenvolvido na erraticidade. O que seria a erraticidade? É esse tempo que nós ficamos no mundo espiritual e esperando a nossa próxima reencarnação. Tanto na Terra quanto no mundo espiritual, nós desenvolvemos o nosso poder criador. Só que aqui na Terra, a nossa inteligência e esse poder de criar está muito limitado, diminuído, porque a carne nos limita. Apesar de estarmos na carne, o homem com a sua habilidade ainda consegue dominar a matéria. O homem, ele é capaz de forjar o ferro, ele é capaz de fundir o bronze, o vidro, criar peças belíssimas. Ele consegue esculpir uma pedra e da pedra surgir imagens, as estátuas. Ele constrói palácios, templos, ele edifica. Ele é capaz de diminuir distâncias, perfurando montanhas. Ele é capaz de reunir mares, diminuindo também os espaços através das construções de pontes. Então, o homem, ele ainda pode, através da sua habilidade, controlar a matéria. No espaço, no mundo espiritual, quanto mais evoluído for este mundo e o espírito que nele habita, a matéria fluídica é mais sutil. E aí o espírito tem condições de modelar com maior habilidade esta matéria. Então o seu poder de criação é muito maior. No mundo espiritual, basta uma ação mental firme para que o espírito crie. Então nós já explicamos que é o pensamento unido à vontade. Esses dois juntos é que vão ter capacidade de criar, de manipular os fluidos. Nós dizemos que no mundo espiritual a vontade e o pensamento são as mãos do artista. Nos primórdios, do espiritismo, existiam muitas sessões de materialização, porque ainda havia necessidade dos fenômenos para que as pessoas acreditassem na doutrina espírita. E nestas sessões é que se vê a capacidade dos espíritos em criar. Eles materializavam tanto objetos, como flores, como pessoas. Eles se tornavam visíveis a todos que estavam presentes na sessão de materialização, utilizando o ectoplasma de um que doava. Me veio agora na memória um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Foi quando eu li Nosso Lar. Quem me deu esse livro para eu ler foi meu pai, E eu, muito curiosa e gostava muito de ler, gosto até hoje de ler. Quando eu li o Nosso Lar, eu achei tão estranho toda aquela criação, no mundo espiritual. Ministérios, casas,
parques, os palácios, né? As residências mesmo dos espíritos, as igrejas, né? Os lugares de culto. Eu achei isso profundamente estranho e fiquei assim dentro de mim questionando como é que pode no mundo espiritual existir edificações. Na minha cabeça, mundo espiritual era mundo espiritual, não precisa de nada. Com o tempo, lógico, de leitura, de estudo, as ideias foram mudando, os conceitos foram se formando, né? O que eu pensava na época, né? Que o mundo espiritual era uma cópia do mundo material, quando não é verdade. O nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Então, tudo que aqui existe, já existe e muito mais adiantado, muito mais evoluído no mundo espiritual. As nossas invenções, as nossas construções, tudo aqui, como o próprio Leon Denis nos fala, é um reflexo, apenas reflexo do que existe no mundo espiritual. Podemos concluir que existem, sim, arquitetos aqui na Terra e existem arquitetos no mundo espiritual. As suas edificações dos arquitetos no mundo espiritual são resplandecentes, termo que Leon Denis utiliza para falar das criações no mundo espiritual. E aí tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que fala o seguinte no nosso livro. Nossos guias espirituais nos asseguram que no espaço encontramos as arquiteturas mais estranhas, mais variadas, pois elas ultrapassam em grandiosidade e em beleza todas as criações dos nossos sonhos. Quando a gente fala que existem arquitetos no mundo espiritual, os arquitetos daqui, quando desencarnam, eles irão também trabalhar, se quiserem, no mundo espiritual como arquitetos, e eles começam manipulando, né, fluidos cósmicos nas construções de santuários. E aí, gente, nós vamos ver que existe arquitetura na Terra e existe arquitetura no espaço. A arquitetura, ela é uma arte que nós classificamos como uma arte imóvel, passiva, de formas imponentes e rígidas. Realmente, numa edificação, nós vemos a imobilidade. Já não acontece com a música. A música é uma arte que é móvel, que é viva e que é vibrante. Porque está sendo citado a música como uma arte viva, móvel e vibrante. Muitas vezes, quando nós estamos ouvindo, tem uma música clássica. Quando a gente ouve a música, e ela nos passa direitinho a sensação de estarmos galopando, estarmos andando de cavalo. Às vezes, determinadas músicas nos trazem a sensação de vento, de chuva. Então, daí a gente dizer que a música é uma arte móvel, viva e vibrante. O esteta é um dos guias que ajudou muito o Leon Denis a fazer os seus artigos, que depois vieram a se tornar o livro, O Espiritismo na Arte. Ele tomou como base, para falar de arquitetura, ele tomou como base as catedrais. Ele começa a falar uma coisa muito bonita. Ele diz o seguinte: na Terra, as construções, as edificações das catedrais é uma obra coletiva, porque ela vai envolver não apenas o arquiteto, né, aquele que idealizou a construção, mas ele vai envolver uma equipe de trabalhadores, né, para materializar o projeto do arquiteto. Esse trabalho, às vezes, duram gerações. Nas construções de catedrais que foram construídas quase em 2 séculos. A gente observa que uma edificação ela vai envolver artistas, pintores
pedreiros, mestres de obra, né, operários, os escultores, né, para poder fazer, vamos dizer, a catedral, que é o exemplo que o esteta está dando. Essa construção, ela vai representar o pensamento de um povo, ela vai representar o gênio de uma raça, assim como a alma de uma religião. A quantidade de pessoas que estarão envolvidas durante um espaço de tempo longo, ela vai realmente representar um povo, uma raça e uma religião. O exemplo da Notre Dame de Paris, ela levou precisamente 182 anos para ser construída. Iniciou a sua construção em 1163 e terminou em 1345. Quase 2 séculos. É muita história que está aí envolvida, né? No espaço, já a obra arquitetônica, ela não será uma obra coletiva, ela será uma obra particular. Por quê? O mestre, né, no caso o arquiteto espiritual, ele vai fazer o seu trabalho sozinho. E ele tem às vezes o auxílio de grupos de alunos. E esses grupos de alunos ali estarão procurando assimilar, né, imitar as ideias do Criador, do Mestre, que está ali criando. Nós estamos vendo que os processos criativos, eles estão sempre utilizando, manipulando os fluidos cósmico universal. É bom nós sempre estarmos lembrando disso. Ele é maleável e que ele é manipulado a partir do nosso pensamento e da nossa vontade, nós criamos. Nós vamos falar de uma frase daqui do livro que diz o seguinte: a arquitetura serve de moldura para outras artes. Essa frase é bem interessante e é significativa. A arquitetura é uma moldura para as outras artes. E quando se fala na construção de catedrais, nós vemos especialmente isso. Na edificação de uma catedral, nós temos várias artes envolvidas. Nós temos a preocupação com as esculturas, com as pinturas artísticas, as cenas bíblicas, das paredes, no teto, os vitrais, são obras de arte belíssima. Nós também temos a preocupação do arquiteto com a formação acústica, de como vai a música se expandir pela igreja. Então nós estamos vendo que no trabalho de arquitetura de uma catedral, nós estamos abraçando outras artes. Todas as pessoas que estão envolvidas, todas elas estão sendo inspiradas pelos espíritos. O papel fundamental da arte é exprimir a vida em toda a sua potência, em toda a sua graça e em toda a sua beleza. Vida é movimento. Que a principal dificuldade da arte humana é justamente reproduzir o movimento. A escultura, ela vai estar estática. O escultor imaginou o movimento e, através da postura, passar a ideia do movimento. O pintor vai fazer a mesma coisa. A pintura está lá, estática. Mas o pintor vai usar de artifícios, e esses artifícios vão ser os gestos, cores, perspectiva. Ele vai usar o artifício da profundidade. Se trabalha profundidade com o uso de cores. Então nós dizemos, na pintura é uma arte estática, mas ela vai apresentar a sugestão do movimento através destes artifícios que foram citados. No mundo espiritual, tudo é vida. Então, se eu digo que tudo é vida, vida é movimento, então no mundo espiritual, tudo é movimento. No mundo espiritual, tudo é cor,
tudo é luz. Como o esteta falou, né? Se nós citarmos agora aqui, uma construção de uma catedral no mundo espiritual, nós não vamos vê-la estática, ela vai estar animada, ela vai estar viva. Como é que isso acontece? Por exemplo, as paredes, elas são transparentes, elas vão refletir cores. E essas cores no mundo espiritual, ditas pelo esteta, são cores que nós desconhecemos. E elas possuem brilho, é iluminada. A sombra e a luz, elas vão estar brincando. E existe, assim, uma harmonia em forma de ondas. Quando eu li essa frase, existe harmonia em forma de onda, na mesma hora me veio na mente a aurora boreal. Quando a gente vê um vídeo de aurora boreal, observa a harmonia das cores que aparecem no céu, o movimento das luzes, das composições que são formadas de luz, de cor no céu. Assim deve ser, né? As cores, as luzes no mundo espiritual. E por falar em beleza, será muito bom que o ser humano cada vez mais entre em contato com a arte e permita que este sentimento do belo penetre e tome conta de toda a sua alma. E assim, nós encerramos por aqui e nos encontraremos daqui a 15 dias. Será o nosso próximo encontro. Até lá!